Olá, prontos para mais uma análise aprofundada aqui com a gente? Oi, vamos lá. Hoje a gente vai investigar os detalhes de uma lei brasileira bem específica. É a Lei Federal número 8.195, de 26 de junho de 1991. Isso, pode parecer meio técnico, né? Só pelo número. Pois é, mas olha, garanto que ela marca um momento bem interessante, sabe? Na forma como algumas profissões, daquelas com muito impacto no nosso dia a dia, são governadas. Com certeza. A nossa fonte é o texto oficial mesmo da lei. E a missão aqui é entender a mudança, assim, crucial que ela trouxe. Que foi o que exatamente? Basicamente, a introdução do voto direto para escolher a liderança dos conselhos de engenharia, arquitetura e agronomia. Ah, sim, o sistema Confeia. Exato. E por que essa transformação lá no comecinho dos anos 90 ainda é relevante hoje, né? É tipo um olhar sobre um esforço de democratização nessas entidades que são fundamentais. Vale lembrar que, mesmo para quem não é dessas áreas, sabe, entender como funciona o poder dentro desses conselhos não é só curiosidade. Não mesmo. É que essas entidades, elas regulam e fiscalizam profissões que moldam, tipo, o nosso espaço, a infraestrutura, é até o que a gente come. Verdade. Então, o jeito como elas são lideradas acaba tendo impacto, bom, que se espalha por toda a sociedade, né? A governança deles não é um assunto só interno, não. Exatamente. Então, vamos direto ao centro da questão, que está lá no artigo 1º da lei. Ele é o motor da mudança toda. O coração da lei, digamos assim, isso. Essencialmente, o que ele diz é que os presidentes do Conselho Federal, o CONFEA, né? E também os presidentes dos conselhos regionais, os CREAs. Que são vários espalhados pelo Brasil. Sim, eles deixariam de ser escolhidos por outros métodos que a gente nem precisa detalhar agora e passariam a ser eleitos. Eleitos como? Pelo voto direto e secreto. Direto e secreto. Essas duas palavrinhas são chave. Dos profissionais registrados. Parece simples no papel, né? Mas isso reconfigurou totalmente o poder lá dentro. Sem dúvida. Uma mudança de paradigma mesmo para essas instituições. O voto direto e secreto aqui tem um peso, nossa, simbólico e prático enorme. Explica mais esse direto e secreto nesse contexto. Bom, direto significa que cada profissional habilitado e que está regular vota pessoalmente no seu candidato, sem intermediários, tipo colégios eleitorais ou coisa assim. Ah, entendi. Tira os filtros. Exato, rompe com qualquer filtro na escolha do presidente. E secreto, bom, essa é a garantia básica, né? Da liberdade de escolha, protege o eleitor de pressão, de retaliação. Faz sentido. A lei não descreve o sistema anterior, mas só de enfatizar direto e secreto já sinaliza uma ruptura bem clara. Um alinhamento com princípios democráticos que estavam ganhando força no Brasil naquela época, né? Com certeza. E quem exatamente ganhou esse direito de votar? O artigo 1º também diz isso, né? Sim, ele é bem específico. Diz lá, os profissionais registrados nos conselhos regionais. Mas tem um detalhe crucial, e que estejam em dia com suas obrigações. Ah, esse é um ponto importante. O que seriam essas obrigações? Olha, o exemplo mais claro é o pagamento das anuidades, né? Aquelas taxas que se paga todo ano para manter o registro ativo, regular. Entendi. Ou seja, não bastava teu diploma, ser engenheiro, arquiteto ou agrônomo no papel. Tinha que ter esse vínculo ativo e kit com o sistema para poder votar. Esse requisito da adimplência, ele funciona como um mecanismo para legitimar quem vota, né? Como assim? Garante que quem participa da escolha da liderança é um profissional que está de fato atuando, cumprindo suas responsabilidades com a organização que ele vai ajudar a eleger. Certo. É uma forma de definir quem pertence àquela comunidade profissional com direito a voto naquele momento específico. Tenta dar mais seriedade ao processo, sabe? Vincular o direito ao voto a uma participação regular no sistema. Entendido quem vota, mas e quem podia ser votado? Quem podia se candidatar para presidente? Boa pergunta. A lei também cobre isso. O mesmo artigo 1º responde? Profissionais brasileiros habilitados de acordo com a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Ah, a Lei 5.194. Essa é a lei-mãe dessas profissões, né? Exatamente. É a espinha dorsal da regulamentação.
É ela que define quem é legalmente engenheiro, arquiteto, agrônomo, o que eles podem fazer, etc. Então, para ser candidato, tinha que ser brasileiro E preencher os requisitos técnicos e legais da profissão, aqueles definidos lá em 66. O que é interessante notar aqui é como a lei amarra, né, a elegibilidade para um cargo de liderança com a habilitação profissional básica. Verdade. Não é só ser um bom gestor ou ter habilidade política. Precisa ser, antes de mais nada, um profissional reconhecido pela lei da categoria. Isso reforça o caráter técnico da liderança, né? Exato, reforça essa base profissional. A ideia é que o líder seja um par, sabe? Alguém que entende os desafios da profissão por vivência, como definido na legislação original. Certo. O artigo 1º, então, define o quê? Voto direto, quem vota e quem pode ser votado. Mas... e a organização disso tudo? A eleição na prática. Quem definia as regras do jogo? Ah, aí a gente vai para o artigo 2. Exato. O artigo 2, ele basicamente diz, ok, o princípio está aqui, mas os detalhes ficam com o CONFEA. Uma delegação de competência, então. Isso. O texto fala que o Conselho Federal disporá, em resolução, sobre os procedimentos eleitorais. Bem claro, né? Super claro. E a lei até já dá umas pistas do que essas resoluções do CONFEA precisavam cobrir, né? Sim, ela lista algumas coisas. Fala da organização geral das eleições, datas, prazos de desincompatibilização. Peraí, desincompatibilização é quando o cara tem que sair de um cargo para poder concorrer a outro, certo? Isso mesmo. Para evitar conflito de interesse ou o uso da máquina. A lei também fala das regras para registrar candidatura e tem uma frase bem aberta no final. Qual? Tudo mais que se fizer necessário a realização dos pleitos. Isso dá ao CONFEA uma margem, assim, bem considerável para moldar o processo eleitoral, né? Essa delegação de poder para o próprio órgão definir as regras da sua eleição, isso é normal? Quais são as implicações disso, assim? Olha, é um procedimento legislativo bem comum, viu? O Congresso define a política geral, o princípio, no caso, eleições diretas. Certo. Mas os detalhes operacionais que podem precisar de ajustes ou variar, esses são delegados para o órgão técnico mais próximo da realidade, que aqui é o CONFEA. E qual a vantagem disso? A vantagem teórica é a flexibilidade, né? E a expertise técnica. O CONFEA, em tese, conhece melhor as dinâmicas internas, as necessidades regionais, os desafios de logística para fazer uma eleição com milhares de profissionais pelo país todo. Mas essa flexibilidade, imagino que pode ter um lado B, né? Ah, sempre tem. Se o próprio órgão define as regras, não tem o risco de, sei lá, essas regras acabarem favorecendo certos grupos ou dificultando a renovação? Essa é exatamente a tensão que existe nesse modelo. É aqui que a coisa fica mais complexa, sabe? E onde o espírito da lei pode ser, bom, fortalecido ou enfraquecido na prática. Explica melhor isso. A intenção da Lei 8.195 é clara, democratizar. Mas a efetividade dessa democratização, o quão aberto, justo, competitivo o processo realmente é, isso passa a depender muito da qualidade, da transparência, do equilíbrio das resoluções que o CONFEA edita. Entendi. Coisas como... regras sobre dinheiro de campanha, tempo de propaganda, critérios de elegibilidade mais detalhados, formato da votação presencial, online e híbrido, tudo isso é definido internamente. E aí pode morar o perigo. E sim, há sempre o risco potencial de que essas regras, de propósito ou não, acabem criando barreiras para a participação de gente nova ou perpetuando certos modelos de gestão. O jeito como o CONFEA usa essa competência delegada é crucial para a vitalidade democrática do sistema. Faz todo sentido. É como se a lei abrisse a porta, mas quem define o tamanho do tapete da entrada e as regras da casa é o próprio morador? Exatamente essa a imagem. Seguindo na lei, a gente tem os artigos 3 e 4. São mais formais, né? Sim, são as cláusulas de praxe, digamos. O artigo 3 diz que a lei entra em vigor na data da publicação. Efeito imediato para mudança. Certo. E o artigo 4º é aquela cláusula padrão de revogação. Diz que qualquer coisa anterior que fosse contra essa nova regra do voto direto estava invalidada. Garante que a nova regra é a que vale.
São dispositivos importantes para a segurança jurídica, para não ter dúvida de quando a regra nova começa e que o sistema antigo para a escolha de presidente está superado. E para a gente se situar na história direitinho, o texto da lei informa que ela foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor. Isso, em 26 de junho de 91. E publicada no Diário Oficial no dia seguinte, 27 de junho. O texto oficial até traz a datação da época, olha que curioso. 170 da Independência e 103º da República. Nossa, isso transporta a gente para aquele momento, né? Totalmente. Aquele Brasil do início dos anos 90, um período bem efervescente, né? Poucos anos depois da Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Exato. E esse contexto é super importante. A Lei 8.195 não surgiu do nada, né? Claro que não. Ela está dentro desse movimento maior de redemocratização do país, de busca por mais participação, mais transparência em várias esferas, inclusive nas entidades profissionais, nos órgãos de Estado. A Constituição de 88 deu tom, né? Sim, ela estabeleceu novos parâmetros de cidadania, de participação. E leis como essa podem ser vistas como um reflexo disso num setor específico, aplicando princípios democráticos a estruturas de poder corporativas que, talvez, tivessem lógicas mais antigas, menos abertas à base. Ok, a gente entendeu a mudança interna, o contexto. Mas vamos voltar àquela provocação do início. Certo. Por que essa mudança na eleição de presidentes de conselhos de engenharia, arquitetura e agronomia deveria importar para alguém que, sei lá, trabalha com marketing, ou é médico, ou estudante? Qual a conexão com o dia a dia da sociedade toda? A conexão é direta, embora nem sempre seja óbvia. Pensa só no impacto do trabalho desses profissionais. Vamos lá. A segurança do prédio onde a gente mora ou trabalha, a ponte que a gente atravessa, o sistema de saneamento da cidade, o plano diretor que organiza o crescimento urbano, A comida que a gente come? a qualidade e segurança dos alimentos, a gestão ambiental de grandes projetos, tudo isso passa pela responsabilidade técnica de engenheiros, arquitetos, agrônomos. E os conselhos fiscalizam isso, né? Exato. O CONFEA e os CREAS têm a função legal de fiscalizar o exercício dessas profissões, garantir que só profissional habilitado atue, que sigam normas técnicas, éticas. Ok, e a eleição direta entra onde aí? Uma liderança nesses conselhos que seja mais representativa, eleita direto pela base, pode, e a gente usa o condicional porque não é automático, né? Ter um compromisso maior com a fiscalização, de verdade, com a atualização das normas, com a valorização das boas práticas. Se a liderança se sente mais responsável perante os milhares de profissionais que a elegeram, a tendência é que haja uma pressão maior para uma atuação mais diligente do conselho. E uma atuação mais diligente significa? No fim das contas, mais segurança e qualidade para todo mundo, para toda a população. Entendi. A lógica é que uma governança mais democrática por dentro pode se traduzir numa atuação externa mais responsável, mais eficaz. Com benefícios públicos claros. Poderia ser, por exemplo, um CREA, com um presidente eleito com força da base, talvez se sinta mais forte para fiscalizar obra irregular ou combater o exercício ilegal da profissão, coisas que impactam a segurança das pessoas diretamente. Precisamente. A legitimidade que o voto direto dá pode gerar mais força política e institucional para o Conselho agir, não só com seus registrados, mas também na conversa com o governo, com empresas, com a sociedade civil, defendendo padrões técnicos altos e a segurança de todos. Faz sentido. Uma liderança que sobe por um processo eleitoral aberto, transparente, tende a ter mais capital político para tomar decisões importantes, inclusive aquelas que podem ir contra interesses econômicos menores ou corporativos, em nome do interesse público maior ligado à profissão. Fica bem claro, então, o alcance dessa mudança. Recapitulando rapidinho, a Lei 8.191 foi um marco. Tirou a escolha dos presidentes do CONFEA e CREAS de modelos indiretos e colocou o poder na mão dos profissionais registrados e em dia. Voto direto e secreto. Foi uma aposta na democratização interna dessas entidades reguladoras que são cruciais. Uma reengenharia do poder lá dentro, né? Podemos dizer que sim, transferindo a fonte primária de legitimidade da liderança para a base profissional toda. Então, olhando para essa história desde 91,
O que essa lei realmente significou e que reflexões ela deixa para a gente hoje. Naquele momento, ela representou uma sintonia fina com aquele desejo de mais participação que estava no ar na sociedade brasileira. Mas a história não acabou ali, né? De jeito nenhum. E é aqui que a gente chega naquela provocação para pensar um pouco além do texto da lei em si. Vamos lá. Como a gente viu, a Lei 8.195 estabeleceu o princípio democrático, eleição direta. Só que ela delegou para o CONFEA, lá no artigo 2º, a tarefa contínua de definir as regras do jogo. O como esse princípio vira realidade nas eleições. Certo. Isso joga para a gente uma questão fundamental que continua aí por mais de 30 anos. Como é que as sucessivas resoluções, as normas internas do CONFEA ao longo desse tempo todo, têm de fato dado corpo ao espírito da lei de 91? Boa pergunta. Será que essas regras têm consistentemente ampliado, facilitado a participação democrática, garantido eleições competitivas, representativas? Ou será que... Ou será que, em alguns momentos, ou em certos aspectos, a regulamentação interna pode ter criado filtros, complexidades, barreiras que, na prática, acabaram limitando o alcance daquela intenção democrática original? É uma questão crucial mesmo. E como a gente poderia avaliar isso? Que tipo de perguntas a gente precisaria fazer para investigar se o espírito da lei continua vivo na prática? A gente poderia pensar em alguns indicadores, talvez. Por exemplo, como tem evoluído a taxa de participação dos profissionais nas eleições? As regras para registrar candidaturas são acessíveis ou são muito restritivas? Transparência também, imagina. Exato. Existe transparência nos processos eleitorais? Na prestação de contas das gestões? Há mecanismos que garantem um debate plural de ideias, de propostas durante as campanhas? E a renovação? Também. As minorias, os grupos dissidentes dentro das profissões, eles conseguem se organizar, apresentar candidaturas competitivas. A renovação das lideranças tem sido uma realidade ou a gente observa uma perpetuação dos mesmos grupos no poder? Entendi. Da nova resolução a cada eleição, Isso. a reflexão que fica é sobre a vigilância que é preciso ter, né? Para que a regulamentação não acabe esvaziando, mesmo que sutilmente, o princípio democrático que a lei quis consagrar. Exatamente. A lei deu o norte, mas a bússola da prática, ela é calibrada o tempo todo pelas normas internas. A pergunta final é: essa bússola tem apontado sempre para o norte democrático de 91? Ou será que a agulha sofreu uns desvios aí ao longo da jornada? Uma interrogação importante. É uma interrogação sobre essa tensão permanente entre a norma legal e a sua aplicação concreta. Um tema relevante não só para esses conselhos, mas para a governança de muitas outras instituições por aí.